Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Beleza, galera tricolor? Vamos lá, vamos começar agora a parte 2 do vídeo que foi iniciado ontem, dos 50 jogadores que irão ficar sem contrato no final da temporada 2021. Lembrando, não é indicação do Bruno, beleza? São 50 jogadores que irão ficar sem contrato. Tirem vocês as conclusões se alguns deles servem para o Fluminense ou não, se você gostaria de ver algum deles no Fluminense ou não. E outra, até para você saber também quem é uma possibilidade, de repente, o Fluminense está trazendo. Né? Então, pode ser que para o ano que vem, algum desses nomes sugeridos cheguem, porque vão ser acusados daquela famosa oportunidade de mercado. Então, desde já deixa o seu like aí se você gostar, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos ao vídeo. Rodriguinho de 33 anos, também já passou dos 30. Outro jogador que era um volante, assim como o Diego Souza, por exemplo, é um volante, mas que virou atacante, né? Ele é meio atacante, hoje está no Bahia, jogou no Cruzeiro, foi contratado a peso de ouro no Cruzeiro para substituir a Arrascaeta. Não deu certo por lá, se lesionou, agora está no Bahia. Tem um ano aí até razoável, 49 jogos, 9 gols, 8 assistências. E o Rodriguinho ele tem ele é um jogador um pouco mais lento, né? Então isso irrita um pouco a torcida, mas é um jogador que tecnicamente é indiscutível. Posição 23, a sequência de Bahia agora. Rossi, 28 anos, atacante de velocidade, joga pelos lados, tem 38 jogos, 8 gols e 10 assistências na temporada. É um jogador que também tem boa finalização e tem passagens aí por Internacional e Vasco. Está no Bahia desde 2020. Outro que também fica livre agora no final do ano. Poderia ser uma opção, talvez. Rossi que se lesionou, voltou agora, já voltou fazendo gol. Então, tá aí na posição 23, Rossi. Número 22, como eu falei, sequência de Bahia. Germán Conte, zagueiro argentino de 27 anos, 38 jogos, 1 gol e 0 assistências. É um jogador que se tornou ídolo em pouco tempo no Bahia. Ele pertence ao Benfica. É cria do Colón, da Argentina, e teve passagem pelo Atlas do México. Mas o único problema é que o contrato dele com o Benfica vai até 30 de junho de 2023. Mas com o Bahia ele fica livre ao final de 2021. Caberia talvez um empréstimo. Né? O Benfica ele não quer liberar o Bahia para o Bahia novamente por empréstimo apenas com venda, compra em definitivo dos direitos do jogador. Mas é um jogador aí que, com a idade boa, de qualidade, e que poderia ser uma alternativa. Mesmo a posição de zaga não sendo a prioridade do Fluminense, que hoje a gente tem aí 5 zagueiros, né, que podem tranquilamente carregar essa posição nas costas aí de boa. Número 21 da nossa lista, Thiago, goleiro de 23 anos da Chapecoense, jogou muito pouco esse ano, se machucou, infelizmente. 5 jogos, 10 gols sofridos em clean sheet. Teve sua temporada de destaque aí em 2020. Então, é um goleiro muito promissor da Chapecoense, tá? Mas, infelizmente, teve essa lesão no joelho aí no início desse Brasileirão e não tem nem previsão de volta ainda. Mas o contrato dele acaba no final do ano. Então, pode ser uma boa oportunidade também. Entrando aqui nos últimos 20 nomes agora, mais um lateral esquerdo, que confesso que é a posição para mim mais carente hoje do Fluminense, Moisés, 26 anos, do Internacional, 37 jogos na temporada, 0 gols e 6 assistências. Mais uma informação, Moisés é agenciado pelo Elenco Esportes também. Como eu falei, né, a agência do Luca, também é do Nino e do Nonato, são os 3 jogadores da Elenco, que são do Fluminense. E ele pertence ao Bahia, só que o contrato dele termina no final do ano. E é mais um jogador aí que vai ficar livre. Não é um jogador velho, é um jogador com uma idade boa, então, de repente, poderia ser uma alternativa. Número 19,
Rick, 22 anos, atacante do Ceará, 31 jogos, 5 gols e 2 assistências. O Rick, ele é um jogador muito veloz e driblador. Ele entraria muito na área de aposta, né, para contratação. Fica sem contrato agora, no final do ano. Ele é da base do Ceará. Então, assim, eu acho que seria uma ótima oportunidade de mercado buscar o Rick, né? É um jogador que é pouco conhecido, principalmente para a galera do eixo sul-sudeste, né? Vamos colocar dessa maneira. Número 18 da lista, a gente tem aí Bruno Viana, zagueiro de 26 anos do Flamengo. Ele pertence ao Braga, né? É um zagueiro alto, um zagueiro bom de bola aérea, só que ele é vinculado ao Braga até 2023. O Braga, para quem sabe, é um time de Portugal. E ele é cria do Cruzeiro, ele surgiu no Cruzeiro, e ele está encerrando o contrato dele de empréstimo no Flamengo e não deve permanecer por lá. Vai ser devolvido ao Braga. Posição 17, Matheus Cavicchioli, outro também que eu não sei se pronuncia dessa maneira, mas eu acredito que seja. 35 anos, goleiro veteraníssimo aí também, do América Mineiro. 40 jogos na temporada, 39 gols sofridos, 14 clean sheets. É um goleiro que ele tem feito um ótimo trabalho também no América. É um goleiro alto, 1,92 de altura, e que poderia trazer bastante experiência. Fica livre também no mercado no final do ano. Posição 16, Luiz Otávio, o zagueiro que é símbolo do Ceará, né? Um zagueiro alto de 1,90, está lá desde 2019, a torcida do Ceará gosta muito dele. Tem 30 jogos na temporada, 1 gol e 1 assistência. Posição número 15, Marcinho, lateral direito do Atlético Paranaense, 25 anos, 43 jogos na temporada, 2 gols e 7 assistências, um número bem legal para o lateral direito. Porém, a gente sabe que o Marcinho ele tem uma rejeição muito grande, porque corre na justiça aqui um processo no qual ele atropelou e 2 pessoas, um casal, e veio a óbito aqui no Rio de Janeiro. Então, o Marcinho é um jogador que pode, pensando na parte fora de campo, ele seria bastante contestado, né? Mas eu acho que dentro de campo o Marcinho é absoluto, seria um ótimo jogador para lateral direito. Posição número 14, Paulo Guerreiro, 37 anos, jogador que pertenceu ao Internacional peruano, já passou por Corinthians, Flamengo, Alianza Lima, e ele está sem clube no momento, desde quando voltou de lesão, fez um acordo com o Internacional para poder se livrar do seu altíssimo salário. Esse talvez seja 2 pontos negativos do Guerreiro, seriam a idade e o alto salário. Então, seria um jogador que também tem qualidade inquestionável, porém, esses contras pesam muito na hora de uma contratação para um time de alto nível. Então, e fora o lance da lesão, né? Que teve uma lesão gravíssima também no joelho, então a gente não sabe como é que vai ser o futuro do Guerreiro. Posição de número 13, a gente tem Jorginho. É um jogador também pouco conhecido da grande maioria, um jogador de 30 anos, meio-campista que está no Ceará, fez 31 jogos, 2 gols e 3 assistências no ano. É um jogador muito habilidoso que teve seu ápice no Atlético Goianiense em 2019. Fez um time aí que contava com Gustavo Ferrarese, Renato Kaiser. Era um time muito legal de se assistir, muito interessante. Mas depois disso, foi para o Atlético Paranaense, não se destacou, também não fez um grande ano no Ceará, se esperava muito mais, mas é um jogador muito habilidoso. Pertence ainda ao Atlético Paranaense até o final de 2022. Então a questão é saber se faz parte dos planos do Furacão ou não. Mas é uma oportunidade que em 2022 fica livre aí do Ceará. Número 12 nessa lista, a gente tem aí Nino Paraíba, lateral direito de 35 anos do Bahia, tem 25 jogos, 0 gols e 2 assistências na temporada. É um lateral que ele vem mantendo uma regularidade muito alta.
um lateral que, ano após ano, na maioria das vezes, é sempre um dos melhores jogadores do Bahia na temporada. Talvez o que pese para ele é o fato de nunca ter jogado no eixo Rio-São Paulo, né? Sempre jogou no Nordeste. Uma vez ele saiu, foi para o Avaí, mas é um jogador que sempre manteve uma regularidade muito boa. E outro ponto contra ele seria a idade também, né? 35 anos, então para um lateral direito pode ser algo bem, um ponto contra bem alto. Na 11ª posição, um jogador que eu particularmente gosto muito, 22 anos de idade, Janderson, atacante do Corinthians, né, de lado de campo, mas já está no Atlético Goianiense aí na 2ª temporada. Tem 39 jogos, 2 gols e 3 assistências no ano. É muito veloz, é um jogador muito bom em contra-ataque. E o melhor de tudo, né, é jovem. Tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, mas assim como outro jogador já citado aqui do Corinthians, o Everaldo, né, também não faz parte dos planos para o ano que vem, visto que o Corinthians já tem aí uma grande quantidade de atacantes em seu elenco e tem 2 pontas que já fazem o papel do Janderson, que é o Gustavo Mosquito e o Pereira, que renovou agora há pouco tempo, Gustavo Pereira, se eu não me engano. Então, o Janderson vai acabar o contrato dele com o Atlético Goianiense e é mais uma ficar livre aí no mercado para 2022. Entramos agora no top 10 da minha lista dos jogadores livres. 10º lugar, Rainer, lateral direito do Sport, 26 anos, 23 jogos na temporada, 0 gols e 1 assistência. A minha preferência, a minha escolha do Rainer nessa 10ª posição não foi nem pelo que ele jogou no Sport, mas sim o Rainer que se destacou no Cuiabá, na Série B de 2020. Um jogador que eu pedi muito que fosse visto pelo Fluminense ao final da Série B do ano passado, mas infelizmente não teve um sucesso posterior pós-Cuiabá, né? Mas ele foi um destaque e fica sem contrato também ao final da temporada. 9º lugar da lista, Natanael, é um jogador do Atlético Goianiense, que inclusive ele foi até dispensado, voltou para o Internacional por causa de um problema de indisciplina. Jogador de 30 anos, lateral esquerdo, 31 jogos, 0 gols e 5 assistências. Na minha opinião, o Natanael vai ser um dos jogadores que mais vai ter proposta para 2022. Vai ser um jogador muito procurado em 2022 por vários clubes do Brasil, principalmente pela posição dele ser uma posição muito carente, né? Só que ele tem contrato com o Internacional até o final de 2022. Cabe observar se o Internacional vai aproveitar ele ou não. Eu acredito que o Internacional vai emprestar ele novamente até se encerrar o contrato dele. Então, é um jogador aí para ficar atento no mercado. 8º lugar, Danilo Barbosa, mais um jogador que eu avaliei pelo seu passado e não pelo seu presente. Por mais que o presente seja muito importante, ele tenha feito jogos no Palmeiras. Mas é um jogador que se destacou muito forte no Vasco. Ele é cria do Vasco da Gama. Ele se destacou assim, absurdamente quando ele subiu e depois disso ele foi vendido para a Europa. Ele tem contrato com o Nice da França, vai até 30 de junho de 2023. Tá? É um jogador que já passou por todas as seleções de base, todas as seleções brasileiras da base, o Danilo passou. Ele até tem jogado bastante no Palmeiras, jogou inclusive contra o Fluminense no último jogo, no qual o Fluminense ganhou 2-1. É um volante bem moderno, 25 anos aí, então vai ficar sem contrato com o Palmeiras e provavelmente não vai ser aproveitado, não vai ser renovado. Cabe ficar de olho também. 7ª colocação, Martim Benítez, 27 anos, meio-campo do São Paulo, pertence ao Independiente da Argentina. 37 jogos no ano, 4 gols e 5 assistências. O São Paulo já até... A princípio, o São Paulo não iria renovar com o Benítez, mas aí depois o Crespo caiu, o Senna assumiu, o Benítez passou a jogar um pouco mais.
O empresário do Benítez deixou bem claro em entrevistas que ele só renovaria com o São Paulo, pensaria em renovar com o São Paulo se ele tivesse a oportunidade de jogar, e isso tem acontecido. Então, o São Paulo talvez volte a carga para a renovação do Benítez para o próximo ano. O problema é que o Independente quer vender o Benítez, não mais emprestar. Mas é um jogador que vem sendo... É o segundo clube já no Brasil que ele passa, se destacou no Vasco. Mas o ponto fraco dele são as lesões. Tá? É um jogador que se machuca demais, então preocupa muito um time quando a gente pensa numa sequência de campeonato. Né? Então aí, Martim Benítez, 7ª colocação. Vamos agora para a 6ª posição dessa lista. Índio Ramírez. Inácio Ramírez era uruguaio que foi para a Europa. Índio Ramírez, 23 anos, é um jogador colombiano, revelado pelo Atlético Nacional. Ele está emprestado para o Bahia e tem contrato com o time colombiano até 30 de junho de 2022. Ou seja, ao final do ano, ele se despede do Bahia e fica apenas 6 meses do fim de seu contrato lá no Atlético Nacional. Um jogador tem muitos pontos bons, tá? Primeiramente, a idade, 23 anos. Segundo, velocidade e habilidade. É um jogador muito interessante, inclusive muito pedido nas redes sociais pela torcida do Fluminense, Índio Ramírez. Os pontos negativos, se machucou, teve uma lesão muito séria, aí ficou um tempo parado. Então, sempre quando volta de lesão, a gente não sabe o que esperar do jogador, né? Então, jogou muito pouco esse ano, apenas 2 jogos, não tem nenhum gol, nenhuma assistência. E teve também aquele caso, aquela polêmica que ele se envolveu num suposto racismo, que ele teria insultado o Gerson, na época do Flamengo. Isso foi parar na justiça, acabou que não deu nada, mas teve essa polêmica também com o nome do Índio Ramírez. Vamos aqui agora para o top 5. Walter, goleiro de 33 anos do Cuiabá, 29 jogos, 22 gols sofridos, 14 clean sheets. O Walter, para mim, seria, pensando a nível Brasil, jogadores do Brasil, o Walter seria meu titular absoluto no gol do Fluminense. É um jogador que eu gosto muito, então eu acho que teria vaga tranquilamente para jogar no Fluminense. Tanto ele quanto a 4ª colocação que eu vou citar daqui a pouquinho. Mas o Walter jogou a vida toda, né, no Corinthians, mas ao mesmo tempo foi reserva a vida toda no Corinthians. E esse ano de 2021, ele teve um ótimo desempenho no Cuiabá. Segundo o empresário dele, ele já tem um pré-contrato firmado, só que ainda não tem nada assinado, né? Então tá tudo de boca ainda, não sei como é que é. Teve as cláusulas lá para renovação, mas ainda não foi renovado o contrato com o Cuiabá. Talvez uma boa proposta de um clube grande, indo para a Libertadores, como o Fluminense, poderia seduzir o Walter, ainda mais com a possibilidade de vir e ser titular absoluto. Mais um atleta agenciado pelo Elenco Esporte, tá? Assim como eu já tinha citado mais cedo, a agência do Nino, que agencia o Nino, que agencia o Luca, que agencia o Nonato, 3 jogadores fluminenses, e tem um espaço muito grande aqui nas Laranjeiras. 4ª colocação, como eu citei, mais um goleiro de 33 anos, Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, 38 jogos, 32 gols sofridos, média de menos de 1 gol por jogo, 19 clean sheets, exatamente 50% dos jogos. Então, 50% dos jogos do Felipe Alves, ele não sofreu gol. É um goleiro que é muito bom com os pés, que é algo que a gente passa por essa dificuldade há muitos anos que o Fluminense não tem um goleiro que saiba jogar com os pés. Inclusive, a gente já sofreu muitos gols dessa maneira, por erros, falhas dos goleiros, né? Ele é ídolo do Fortaleza, um goleiro canhoto, está desde 2019 lá. Já recebeu algumas sondagens esse ano e provavelmente vai ser um dos goleiros mais disputados para 2022. É o goleiro que fica sem contrato. O Rogério Ceni é louco por ele, já tentou levar ele quando foi para o Flamengo, não conseguiu, já deu o nome dele para o São Paulo, para tentar levar ele para o São Paulo. Então, é um goleiro aí que, assim como o Walter, se eu fosse diretor do Fluminense,
eu investiria tranquilamente para 2022. Chegamos agora aos últimos 3 nomes dessa lista. Para mim, são os 3 maiores nomes de destaque a nível nacional da Série A, que se encerram um contrato com seus clubes atuais em dezembro. Terceiro lugar, Ederson, 22 anos, volante muito bom, muito jovem também, está no Fortaleza, é um dos pilares da campanha do Fortaleza nesse ano. É um jogador que foi revelado pelo Cruzeiro, saiu de graça, porque acabou o contrato, não renovou lá com o Cruzeiro, saiu sem deixar um tostão para o Cruzeiro, foi para o Corinthians. O Corinthians fez um investimento não inicial, né? Mas as luvas foram diluídas no salário, então é um volante que ele tem um custo de R$400 mil mensal. Isso por parte do Corinthians. Não sei como é que é com relação ao Fortaleza. Não sei se o salário é dividido, não sei se o Fortaleza paga integralmente, mas é um volante que ainda não se sabe se vai continuar. O Corinthians, se eu não me engano, já fixou um preço por ele, mas provavelmente ele não deva voltar para o Corinthians. Então, é outro jogador que eu acho que vai ser bastante disputado. Quem tiver um pouquinho mais de grana aí, de bala na agulha, vai ser um jogador bastante disputado aí para 2022. Fortaleza com certeza não vai querer perder ele. Então, como eu falei, são 49 jogos na temporada, 2 gols e 3 assistências. O medalha de prata dessa lista, na minha opinião, Gilberto, Gibagol, lá do Bahia, 32 anos, centroavante, 50 jogos na temporada, 23 gols e 5 assistências, ou seja, ele participa de um gol, mais de uma participação a cada 2 jogos, né? É um centroavante, eu considero até completo, porque faz gol de fora da área, faz gol de cabeça, perna esquerda, perna direita. Tem uma idadezinha, já passou dos 30, né? 32 anos, mas é outro também que eu acho que vai ser bastante disputado no ano de 2022. Disputa aí pau a pau com o Michael, disputa a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2021, foi ultrapassado nesse momento, mas é um jogador que vai ser bastante disputado por ano que vem, principalmente pensando que essa posição de centroavante é uma posição que a maioria dos clubes brasileiros carece, né? Então, eu acredito que o Gilberto vai dar trabalho aí para essa galera conseguir contratar. O ponto fraco dele, considero eu, duas situações. Em clubes grandes, ele nunca teve um destaque, né? Esse é o primeiro. E o segundo é o salário do jogador. Segundo algumas fontes, o Gilberto tem um salário de R$500 mil no Bahia. Então, provavelmente não sairia de lá para ganhar menos do que isso. Talvez aí continuar, manter o mesmo salário, mas dificilmente ele sairia. Ele vai sair do Bahia, isso já é fato, mas eu não acredito que ele saia para ganhar menos do que ele ganha hoje. Tá? E no topo da nossa lista, eu acho que o jogador, o melhor jogador, tá? Desses que ficarão livres para 2021, um jogador multicampeão, um jogador que eu acho que seria titular em 90% dos clubes do Brasil da Série A. Nicão, meio-campista do Atlético Paranaense, meio-campista canhoto, né? 29 anos apenas, não chegou nem na casa dos 30, 42 jogos, 8 gols e impressionantes aí 12 assistências. Com certeza vai ser um jogador assim super concorrido, vai ser disputado pelos maiores times do Brasil, então olho nele, olho no Nicão, foi peça-chave aí para o Atlético Paranaense nesses 6 anos que ele ficou por lá, ganhou muitos títulos, é um jogador que vai deixar saudade para a torcida, mas parece que seu ciclo se acabou, né? Então vai tomar novos rumos aí em 2022, com certeza teria vaga fácil aí no Fluminense. Então é isso, galera. Chegamos ao final aí da nossa lista com 50 jogadores. Coloquei em minha ordem de preferência, tá? Então, 50 jogadores que vão ficar livres.
como já foi dito no início do vídeo. E vocês, gostaram? Comente aí, ajude a gente, vamos interagir. Quero saber de vocês, se algum desses jogadores aí vocês conseguiriam aproveitar, vocês aproveitariam no Fluminense. Faz assim, deixem 3 aí da opção de vocês, beleza? Vou passar aqui as minhas escolhas, tá? Vou citar aqui 12 jogadores que eu acho super interessantes e que eu aprovaria uma possível contratação. Vou passar minha listinha aqui. Goleiros, Walter e o Felipe Alves. Eu sou muito fã do Felipe Alves, sou muito fã do Walter, então acho que qualquer um dos dois viriam para ser titulares. O Felipe, ele tem um algo a mais, um ponto positivo a mais do Walter, que ele sabe jogar com os pés, então esse é um diferencial, acho que muito grande. Né? E vai ser disputado, todos os jogadores vão ser muito disputados, tá? Podem ter certeza disso. Meus laterais, Rafinha, mesmo com uma idade avançada, mesmo tendo jogado no rival, eu acho que ainda é um baita jogador. O que pode, de repente, prejudicar ele é a parte salarial. Talvez se ganhar muito, se vier ganhando muito, eu acho que eu não seria a favor, né? Por que eu estou escolhendo esses jogadores? Porque eu estou pegando os pontos que o Fluminense tem de deficiência, tá? na minha concepção, que são a parte de goleiros, laterais, meio-campistas e botei alguns atacantes também. Laterais esquerdos. E não, desculpa, ficou faltando um lateral direito. Marcinho, tá? Então eu vou explicar sobre o Marcinho. Eu gosto muito do Marcinho. Falando de campo e bola, eu gosto muito do Marcinho, sempre gostei. Mas a gente sabe que o Marcinho pode ter uma rejeição por causa do seu extracampo. Né? Então, eu estou falando aqui considerando campo e bola, beleza? Laterais esquerdos, eu selecionei 2 também. Selecionei Moisés, é um jogador que eu também me agrada, tá? Um jogador que me agrada, do Internacional, já foi do Botafogo. E o Natanael, que agora é do Internacional, voltou para ele, saiu do Atlético Goianiense. Fez um ótimo campeonato brasileiro. Eu acho que também pode ser um jogador para vir para ser titular tranquilamente. Meus meio-campistas seriam Benítez, e aí entra o ponto negativo do Benítez. Primeiro, o custo, porque o Independiente já estabeleceu lá um valor, se não me engano, de 3 milhões de dólares. Então, realmente, se for por esse valor, é inviável. E outra, a questão das lesões. Então, um jogador que se machuca muito, pouca intensidade, pouca continuidade. Então, isso pode ser um ponto contra aí bem grande, vamos botar assim, para a escolha desse jogador. E o outro meio-campista, Danilo Barbosa. Sou muito fã do Danilo Barbosa, desde quando ele ainda era juvenil. Então, é um jogador também para se ficar de olho. Eu tentaria, junto ao Nice, tentaria a contratação do Danilo. É um jogador diferente. E a parte de frente, tá? Meus atacantes. Eu tentaria o Rick, do Ceará. Não é um jogador conhecido, mas é um jogador jovem, é um jogador muito promissor. Sugiro até vocês ficarem um pouquinho de olho no Rick. É um jogador rápido, driblador pra caramba. Muito legal, uma ótima oportunidade. E o Janderson, que é outro jogador também, que eu já sou fã, que eu já peço o Janderson já tem mais de um ano. Fez um trabalho excelente no Atlético Goianiense. Não vai voltar para o Corinthians. E eu acho que seria uma contribuição um tanto aí para um jogador de ponta de velocidade fluminense. E os outros 2, Índio Ramírez do Bahia, nem preciso falar, super habilidoso. A questão do Índio é saber como vai voltar de lesão, mas é um jogador também que eu aprovaria. E, por fim, Nicão, que foi o primeiro lugar dessa lista. Então, acho que não poderia ficar fora. O Nicão, eu acho que ele se encaixa em 95% dos times do Brasil. Então, no Fluminense não seria diferente. Nicão fechando minha lista. Bruno, por que não botou o Gilberto? Foi o segundo da lista e o Ederson foi o terceiro. Explico. O Gilberto, eu acho que talvez a idade junto ao salário, talvez não faça um custo-benefício muito bom para o Fluminense. Então, eu acho que para você pagar 500, 600 mil no Gilberto, você consegue pegar um jogador talvez com mais qualidade, mais novo. Então, por isso que eu não coloquei o Gilberto. E a questão do Ederson é a mesma coisa, tá? O Ederson é um jogador que viria para a volância, seria um jogador muito caro. Então, eu não acho que seria válido, de repente, trazer para ganhar o que ele ganha hoje. Mas, por qualidade, é inegável que o Ederson é um baita jogador. Então é isso. Essas são minhas escolhas. Quero saber de vocês. E, mais uma vez, se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Semana que vem, vamos fazer
Vamos fazer sempre separado, tá? Semana que vem vai sair vídeo com oportunidade da Série B, vai sair outro vídeo com oportunidades internacionais, tá? Jogadores que jogam fora do Brasil. E, por fim, jogadores do Brasil, só que os que não estão com contrato por encerrar. São jogadores de clubes que talvez daria para o Fluminense chegar neles. Beleza? Espero que tenha gostado. É isso, até a próxima. Tamo junto.